Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que pode te interessar, por favor, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre um caso resolvido da Califórnia. Em maio de 1998, uma jovem animada e inteligente foi brutalmente esfaqueada até a morte em seu apartamento. Uma investigação policial e uma busca em sua casa revelaram que o assassino havia deixado acidentalmente vestígios de si mesmo na cena do crime. Apesar dessas evidências e de algumas pessoas de interesse surgirem no caso, infelizmente, vincular alguém a esse crime provaria ser difícil. Isso significa que o caso permaneceu sem solução e continuou assim por muito tempo, por anos e anos após a morte dela, até que finalmente a polícia recebeu a notícia que estava esperando. O DNA identificou o assassino. E ao investigar mais a fundo esse homem e seu histórico, descobriram que ele era alguém que simplesmente havia passado despercebido. Na investigação inicial, ele provavelmente já deveria estar entre os suspeitos dos detetives quando o homicídio aconteceu. Mas devido a erros da polícia, ele conseguiu passar despercebido e escapar de um assassinato por mais de uma década. Vamos nos aprofundar no caso arrepiante de Lisa Valdez. Mas rapidamente, antes de entrarmos no caso, por favor, ouça atentamente o seguinte. Este vídeo aborda temas pesados como agressão sexual e o tema de tentativa de suicídio também é mencionado. Recomenda-se discrição ao espectador. Neste caso da semana, voltamos à primavera de 1998, há mais de 27 anos, em Diamond Heights, que é um bairro localizado no centro de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e esta é Lisa Christine Valdez. Ela tinha 36 anos e morava em Diamond Heights no final dos anos 90. Lisa nasceu em 6 de setembro de 1961 em São Francisco. Pelo que eu sei, ela viveu na cidade a vida toda. Ela nasceu e foi criada lá. A mãe dela era Helen e não achei o nome do pai da Lisa porque, sinceramente, ele não fazia parte da vida dela. Ele e Helen se separaram quando Lisa era muito pequena e depois disso ele não teve muito contato com a filha, nem com o filho. Lisa era uma de 2 filhos. Ela tinha um irmão mais velho, Tom, e Lisa e Tom sempre foram muito próximos da mãe, Ellen. Enquanto cresciam, Helen era mãe solteira e trabalhava incrivelmente duro para sustentar os filhos. Pelo que sei, ambos tiveram uma infância feliz, e Lisa se tornou uma jovem adorável. A melhor amiga de Lisa era Mesa. Elas se conheceram na aula de dança no 10º ano, como Mesa descreveu. Lisa sempre foi essa grande bola de energia e luz. Ela sempre foi animada, cheia de vida, determinada, sorridente e muito carinhosa. Mesa afirmou que Lisa sempre estaria ao seu lado, independentemente do que acontecesse. Se você precisasse da ajuda dela por qualquer motivo, em qualquer circunstância, ela estaria lá. Ela era simplesmente uma amiga incrível. E Mesa descreveu como Lisa era, nas palavras dela, sua parceira de todas as horas, antes mesmo desse termo existir. Lisa parecia tão cheia de vida, extrovertida e muito inteligente. Ela era fascinada por tudo relacionado à tecnologia e computadores, era muito inteligente com esse tipo de coisa e muito à frente do seu tempo, sabe? As amigas lembram que quando os e-mails começaram a surgir, Lisa ficava super empolgada e contava tudo para elas. E elas não faziam ideia do que ela estava falando, sinceramente, não tinham noção do que eram e-mails. Mas Lisa dizia coisas como: "Ah, vocês vão ver, os e-mails vão ser enormes um dia." E bom, claramente ela estava certa, então ela sabia que era isso que queria fazer da vida, o tipo de área em que queria trabalhar. Quando isso ocorreu, ela já atuava como analista de software e programadora em uma grande empresa de tecnologia da informação em São Francisco. Ela era bem-sucedida e construiu uma ótima carreira aos 36 anos. E além de ter uma boa carreira, Lisa também tinha uma casa muito bonita. Ela tinha um apartamento próprio em Diamond Heights, numa área excelente. Ela se mudou para o apartamento cerca de 3 anos antes desse caso, em 1994. Era um apartamento tipo estúdio, então era bem pequeno, mas quero dizer, só a Lisa morava lá, então era definitivamente grande o suficiente para ela, e ela adorava. Tinha uma vista linda da cidade e ela parecia estar bem estabelecida lá.
Ela se sentia segura no prédio porque morava em uma área segura de São Francisco, ou pelo menos no que todos achavam ser uma área segura. Tudo isso mudou quando esse caso aconteceu. A data era 16 de maio de 1998, era um sábado, e naquela noite de sábado, Lisa Valdez, de 36 anos, tinha planos de receber alguns familiares em seu apartamento para uma pequena reunião. Veja, era o aniversário do namorado da mãe dela, Ellen, então meio que como se fosse o padrasto da Lisa, eu acho, era o aniversário dele. Então, Lisa decidiu organizar um pequeno jantar em seu apartamento para comemorar e todos os membros da família foram convidados. Os convidados chegaram, todo mundo parecia estar se divertindo muito, e quando a festa acabou, todos se despediram e saíram do apartamento da Lisa. Só Helena, mãe dela, ficou após o jantar para ajudar a filha a limpar e arrumar. Por volta da meia-noite ou 1 da manhã, Helena foi embora e deixou Lisa sozinha no apartamento. Tenho certeza de que Helena provavelmente achou que Lisa simplesmente iria para a cama e que ela ficaria em casa naquela noite. Ela não fazia ideia de que, na verdade, ao sair daquele apartamento, seria a última vez que veria sua filha viva no dia seguinte. No dia 17 de maio de 1998, Lisa deveria ir para uma aula de dança, como fazia frequentemente. Ela amava dançar, no entanto, ela nunca chegou a aparecer nessa aula. Ela simplesmente não apareceu naquele dia e as outras pessoas da aula, suas amigas, não pensaram muito sobre isso. Elas apenas presumiram que Lisa provavelmente estava ocupada ou algo assim e por isso não teve tempo de ir naquela semana. No entanto, além de não aparecer na aula de dança, Lisa também não estava respondendo a nenhuma ligação nos dias após o jantar. A mãe dela, Helena, tentou entrar em contato com Lisa no apartamento dela várias vezes, mas Lisa nunca atendeu o telefone, o que parecia estranho. Como disse, Lisa sempre foi muito próxima da mãe, então ela ignorar as ligações era muito estranho. Muito fora do normal, e o que também era estranho é que Lisa não estava indo trabalhar. Quarta-feira, 20 de maio, chegou cerca de 4 dias após alguém ter visto ou ouvido falar de Lisa Valdez após o jantar. Quando os colegas de trabalho de Lisa entraram em contato com a mãe dela, Helen, perguntando se Lisa estava bem. Porque ela simplesmente não apareceu para os turnos dela nos últimos dias e também não entrou em contato com o trabalho para avisar que não iria, o que, de novo, era muito, muito incomum para ela. E então acho que foi nesse momento que Helen simplesmente soube que algo estava errado ali. Ela se preocupou muito com a filha. E então, naquele mesmo dia, na quarta-feira, Helen decidiu ir até o apartamento da filha em Diamond Heights para verificar se ela estava bem. No entanto, quando chegou lá, sua preocupação com o bem-estar de Lisa aumentou ainda mais, porque ao chegar, ela percebeu que havia policiais no local. Havia policiais por todo o prédio do apartamento de Lisa. Eles estavam lá porque, mais cedo naquele mesmo dia, receberam uma denúncia de que o corpo de uma mulher havia sido encontrado em um dos apartamentos. Ela foi vítima de um homicídio brutal na manhã de 20 de maio de 1998. Outros moradores do prédio de Lisa, que moravam no mesmo andar que ela, entraram em contato com o gerente do prédio, avisando-o sobre isso. Havia um cheiro horrível e desagradável que eles acreditavam estar vindo do apartamento de Lisa, o apartamento 307. Antes do meio-dia, o gerente do prédio foi ao apartamento de Lisa para descobrir a origem do cheiro. Ele bateu na porta dela, mas não obteve resposta, ninguém atendeu. Então ele foi girar a maçaneta e percebeu que a porta estava destrancada. Então ele empurrou a porta e entrou. E foi então que ele se deparou com a cena mais horrenda que se pode imaginar atrás da porta do apartamento de Lisa. Ele viu o corpo dela morto no chão, coberto de sangue, então saiu correndo do apartamento e imediatamente chamou os serviços de emergência. Policiais foram rapidamente enviados ao local. Como eu disse, logo consideraram isso uma investigação de homicídio que eles estavam conduzindo. Ficou claro para eles que Lisa Valdez havia sido assassinada em sua casa e que já estava morta há algum tempo. Como sabemos, ninguém tinha notícias dela há dias antes de encontrarem seu corpo, e agora sabem o motivo. Era porque ela estava morta em seu apartamento. O estado de decomposição do corpo dela sugeria que ela já estava morta há dias. Daí o cheiro horrível que os vizinhos relataram e a temperatura dentro do apartamento dela só acelerou ainda mais a decomposição. O termostato dela estava em 80 graus Fahrenheit, então estava muito quente.
Fontes dizem que a televisão também estava ligada quando a polícia chegou. As luzes estavam acesas e o corpo de Lisa foi encontrado deitado no chão ao lado da cama dela, aos pés da cama. E ela estava deitada de costas. Ela estava meio que parcialmente nua, aparentemente. A camisa dela foi puxada sobre o rosto, expondo o seio, e creio que a parte inferior do corpo também estava totalmente exposta. As pernas dela também estavam afastadas, sugerindo que ela provavelmente havia sido agredida sexualmente pelo assassino, embora isso não pudesse ser realmente confirmado quando a autópsia foi realizada, devido ao fato de que ela já estava bastante decomposta quando foi encontrada. O legista simplesmente não conseguiu determinar se ela havia sido agredida dessa forma ou não. Mas, novamente, dado como o corpo dela foi posicionado, parecia mais do que provável que ela tivesse sido agredida e que o motivo do assassinato fosse sexual. Quanto à causa da morte, como eu mencionei, ela estava coberta de sangue quando foi encontrada e havia sangue em várias áreas do apartamento dela, sugerindo que uma luta violenta havia ocorrido. Porém, devido ao avançado estado de decomposição, isso não ficou claro aos policiais ao chegarem ao local. Só de olhar para o corpo da Lisa, como exatamente ela havia morrido, eles sabiam pelo sangue que novamente foi uma morte muito, muito violenta, mas não sabiam como ela tinha sido morta. A resposta para essa pergunta viria depois, com a autópsia dela, onde foi determinado que ela tinha sido vítima de um ataque brutal a facadas. Nenhuma arma foi achada na cena, mas o legista constatou que Lisa foi esfaqueada cerca de 21 vezes, principalmente na parte superior do corpo. Ela tinha ferimentos de faca no peito, pescoço, rosto, mandíbula e queixo, cortes e ferimentos nas mãos, onde ela claramente tentou se defender, levantando as mãos para afastar o agressor. Mas 3 desses ferimentos de faca, em particular, foram considerados fatais, pois atingiram vasos sanguíneos principais. Isso significa que ela teria morrido rapidamente por sangramento. Acho que a maior parte do sangue no apartamento dela estava sobre e ao redor da cama e do colchão, onde ela foi encontrada. Isso indica que a maior parte da luta ocorreu ali. Os lençóis dela estavam cobertos de sangue, os travesseiros também estavam cobertos de sangue, então todos esses itens foram recolhidos pelos investigadores como evidência. Além de ela ter sido esfaqueada, outra coisa que a polícia acabou determinando sobre esse crime foi que o assassino pode ter levado um troféu com ele depois de matar a Lisa. Esse troféu era o cabelo dela. Veja, Lisa sempre teve um cabelo muito longo e escuro, era lindo. Todos comentavam sobre isso na vida dela. Era conhecida por suas madeixas exuberantes. Assustadoramente, ao encontrar em seu corpo, grande parte do cabelo dela havia sumido, pois foi cortado. O cabelo dela estava nos ombros, mas normalmente ia até os joelhos. Era desse tamanho. Então, o autor do crime cortou uma grande parte do cabelo dela e levou com ele de novo. Será que isso era um troféu? Ele queria levar esse cabelo como uma lembrança, algo que sempre pudesse servir como recordação do que ele tinha feito com ela. O assassinato de Lisa foi absolutamente horrível, incrivelmente violento, e é de partir o coração imaginar o terror absoluto ao qual ela foi submetida pelo assassino. Ela foi atacada e brutalmente assassinada em sua própria casa, o lugar que deveria ser seu refúgio seguro, e isso aconteceu com ela. É devastador e chocante. A comunidade de Diamond Heights ficou chocada quando a notícia do crime se espalhou. Como já disse, antes achavam que era uma área muito segura e protegida da cidade. Crimes como esse simplesmente não aconteciam aqui, mas agora tudo tinha mudado. Agora, os moradores de Diamond Heights viviam com medo porque havia um assassino entre eles. Ao olhar o restante do apartamento de Lisa, os detetives não encontraram nenhum sinal de arrombamento em lugar algum. Como falamos, a porta estava destrancada quando o gerente chegou. Então, parecia que Lisa provavelmente deixou seu agressor entrar, talvez indicando que ela o conhecia. Ela não foi morta por um estranho qualquer, ela foi assassinada por alguém que conhecia e com quem provavelmente se sentia segura no início. Também não parecia que nada havia sido roubado do apartamento dela, exceto por... Aparentemente, as chaves da Lisa e a bolsa de academia dela estavam desaparecidas por algum motivo. Mas, nada de valor havia sido levado, nenhuma das joias ou dinheiro dela ou qualquer coisa assim, então não parecia que isso tinha sido um roubo. O apartamento estava um pouco bagunçado em algumas áreas, mas não parecia que tinha sido revirado. Isso parecia descartar a teoria de roubo ou assalto que deu errado, mas quando isso ocorreu? Sabemos que Lisa já estava morta há algum tempo antes de seu corpo ser encontrado, mas a polícia precisava estabelecer uma linha do tempo aqui. Quando exatamente ela foi assassinada? Sabemos que a última vez que Lisa foi vista foi após o jantar organizado por Chad em seu apartamento,
Na noite de 16 de maio, Helena, mãe dela, ajudou a arrumar antes de sair do apartamento da filha após a meia-noite. Nas primeiras horas de 17 de maio, também sabemos que ela não apareceu para a aula de dança, que deveria ser ao meio-dia do dia 17. Então, ela deve ter sido morta em algum momento nesse intervalo de tempo entre a mãe dela, Helen, sair à meia-noite do dia 17 e o meio-dia do dia 17, porque ela não apareceu para a aula de dança. E a polícia logo recebeu algumas informações de uma vizinha de Lisa que permitiriam determinar o provável horário da morte dela. Além disso, essa vizinha morava logo abaixo de Lisa Valdez e se lembrou do dia em que Lisa foi morta. Por volta de 1h26 da manhã, no dia 17 de maio, ela ouviu um barulho muito alto de batidas no teto, que obviamente seria o chão do apartamento da Lisa. Acho que essa vizinha não ligou muito para o barulho na hora. Agora que soube do assassinato da Lisa, ela decidiu avisar a polícia. Então, pensando que esse barulho alto e forte poderia ter sido o assassinato da Lisa acontecendo, a polícia determinou que ela provavelmente morreu por volta de 1h30 da manhã de 17 de maio, 3 dias antes do corpo ser achado e cerca de 1 hora após a mãe. Helen saiu do apartamento após o jantar. Enquanto a polícia seguia colhendo depoimentos de vizinhos e pessoas próximas de Lisa, eles descobriram que alguém pode ter realmente se deparado com a cena do crime enquanto o crime acontecia, sem nem perceber na hora. Veja, Lisa tinha uma faxineira, uma empregada doméstica que ia ao apartamento dela toda segunda-feira para arrumar tudo para ela. A Lisa deixava um envelope com dinheiro atrás da porta da frente para a faxineira, caso não estivesse em casa para pagar pessoalmente. A polícia conversou com essa faxineira e ela informou que na manhã do dia 18 de maio de 1998, no dia após a morte de Lisa, 2 dias antes de encontrá-la, ela foi ao apartamento de Lisa limpar como de costume, pois era segunda-feira. No entanto, ela não chegou a entrar completamente no apartamento, porque ao abrir a porta viu o que achou ser Lisa deitada nua no chão. E ela também ouviu a voz de um homem. Ela não viu o homem, mas ouviu a voz dele naquele momento. Naquele momento, a faxineira achou que tinha flagrado Lisa transando com o homem cuja voz ouvia no apartamento. Ela pensou que tinha flagrado esse encontro íntimo e então muito rapidamente fechou a porta e foi embora. Mas claro, agora sabemos que Lisa já estava morta naquele momento sem que a faxineira soubesse. Aquele era o corpo morto de Lisa no chão. Ela literalmente só a viu por uma fração de segundo, então nem chegou a ver ou perceber o sangue. Mas sim, ela viu o corpo de Lisa e aquele homem que ela ouviu em seu apartamento. Teria que ter sido o assassino da Lisa. Claramente, o autor do crime passou bastante tempo no apartamento da Lisa com o corpo dela depois de matá-la. Claramente, ele não estava com pressa de fugir. Ele ainda estava lá horas depois que ela já estava morta. Quem sabe o que ele fazia no apartamento esse tempo todo? Embora a polícia tenha encontrado evidências de que ele passou algum tempo no banheiro da Lisa. Veja, no vaso sanitário, eles encontraram 2 curativos tipo Band-Aid boiando na água. Talvez esses curativos sejam do assassino e ela tenha se cortado com a faca na briga com a Lisa. E além disso, outra coisa que a polícia percebeu sobre o vaso sanitário foi que o assento estava levantado agora. Lisa era mulher e morava sozinha. Ela só levantaria o assento do vaso se estivesse limpando o banheiro ou algo parecido. A polícia acreditava que o assassino deixou o assento levantado e usou o banheiro enquanto estava no apartamento da Lisa. Com essa teoria, o assento do vaso foi examinado por digitais e na parte de baixo encontraram 2 digitais parciais que não eram de Lisa, amigos ou familiares. A polícia acreditava que essas 2 impressões digitais parciais só podiam ser do assassino e já tinham suas digitais. Essa não era a única evidência forense deixada por ele. Como mencionei, os curativos no vaso sugeriam que o agressor provavelmente se machucou ou cortou durante o assassinato. Agora, infelizmente, os cientistas não conseguiram detectar nenhum vestígio de DNA nos curativos porque eles ficaram submersos na água por tempo demais. Mas quando os cientistas fizeram testes no sangue encontrado em outros itens da cena, como o sangue nos travesseiros da Lisa, por exemplo, eles conseguiram encontrar algumas gotas de sangue que não eram compatíveis com o dela. Não era o sangue da Lisa, era o sangue de um homem desconhecido, então novamente isso só podia ter vindo do assassino dela.
Além das impressões digitais dele, a polícia também tinha o DNA dele, então isso era uma grande evidência no caso. E então, numa tentativa de encontrar uma correspondência para esse DNA e essas impressões digitais, a polícia começou a busca por suspeitos. Eles investigaram a vida amorosa de Lisa Valdez e seus antigos relacionamentos para identificar se algum ex-namorado poderia ser responsável pelo crime. E algo que a polícia realmente descobriu quando tomou depoimentos das pessoas próximas de Lisa foi que, apenas um dia depois de ser morta, ela tinha um encontro marcado com alguém, antes do assassinato dela. Ela estava saindo com um cara chamado Alberto Cato. Parece que Alberto cancelou o encontro com Lisa antes de ela ser morta. Mas de qualquer forma, a polícia passou a se interessar por ele como um possível suspeito. Pediram para ele ir à delegacia para uma entrevista e ele concordou e foi. E, curiosamente, os detetives perceberam que Albert Cato tinha o que parecia ser um corte recente em uma das mãos, o que os deixou bastante desconfiados. Sabemos que o assassino se feriu na luta com Lisa, pois seu sangue foi achado no apartamento dela, onde estava Albert Cato com um corte na mão. Ele foi solicitado a fazer um teste de polígrafo, um detector de mentiras, ao qual ele concordou. No entanto, os resultados aparentemente indicaram que Albert Cato estava sendo enganoso durante o teste, o que só aumentou a suspeita da polícia. Ainda assim, isso não era prova concreta. O fato de o polígrafo dele indicar engano e o fato de ele ter um corte na mão não provam que foi ele quem fez isso. No entanto, só uma correspondência de DNA provaria. A polícia solicitou a Albert Cato amostras de digitais e sangue para comparar com as do assassino. E, como acabou acontecendo, elas não eram compatíveis. Albert Cato não poderia ter sido o assassino, então isso o excluiu. Eliminado como suspeito, outro suspeito acabaria surgindo no caso depois que os detetives ouviram as gravações na secretária eletrônica de Lisa. Ela tinha várias mensagens de voz na secretária eletrônica deixadas por diferentes pessoas antes e depois de sua morte. Uma mensagem de voz chamou a atenção da polícia. Era a 19ª mensagem de voz na secretária eletrônica dela e tinha sido deixada por um cara chamado Alberto Robinson. Outro, Alberto Head, deixou uma mensagem de voz para Lisa em 16 de maio de 1998, na qual ele disse, abre aspas, "Você sabe como é, Kita? Olá, Lisa, você está em casa agora?" Acontece que Alberto Robinson era colega de trabalho da Lisa. Ele trabalhava com ela e, pelo que ela sabia, esse era o limite do relacionamento deles. Eles eram apenas colegas de trabalho e acho que talvez amigos também. Porém, Alberto Robinson enxergava o relacionamento deles de maneira bem diferente. Parece que ele tinha uma queda pela Lisa, uma grande queda por ela. Diziam que ele era literalmente obcecado pela Lisa. E ele queria que eles fossem mais do que amigos, ele queria que eles fossem um casal, mas, novamente, ela não se interessava por ele assim e costumava rejeitá-lo gentilmente. Mas será que isso significa que Alberto Robinson teria um motivo se ele fosse o responsável pela morte de Lisa? Ele fez isso porque ela o rejeitou? Decidiu que, se não pudesse tê-la, ninguém mais poderia? Então, Alberto Robinson realmente se tornou o principal suspeito na investigação. A polícia revistou a casa dele para tentar achar algo que o ligasse ao crime. E, embora eles não tenham necessariamente encontrado nenhuma prova concreta, o que encontraram na casa dele foi um monte de fotos da Lisa. Havia fotos dela por toda a casa dele, o que só mostrava ainda mais a paixão e a obsessão dele por Lisa. Na verdade, aparentemente outra coisa que a polícia encontrou na casa dele foi um monte de revistas pornográficas. E Red até colocou fotos da Lisa nas páginas dessas revistas. Então ele era assustadoramente obcecado por ela, e lembre-se, ela era literalmente só colega de trabalho dele, nada mais. Não havia absolutamente nada sexual ou romântico acontecendo entre eles. Aparentemente, o comportamento dele depois que a Lisa foi assassinada também foi muito estranho. Ele se comportou de forma muito estranha no funeral dela, então não foram só os policiais que ficaram desconfiados do Alberto Robinson, os amigos e a família de Lisa também permaneceram. Alberto Robertson foi interrogado e negou o envolvimento no assassinato de Lisa. Ele disse que nunca faria nada para machucá-la. No entanto, aparentemente, ele não tinha álibi para a noite do assassinato, porque eu acho que ele disse que estava sozinho em casa. Então, não havia ninguém que pudesse confirmar isso. Ele fez 2 testes de polígrafo e ambos deram inconclusivos. Então, acho que ele não falhou, mas ele também não passou nesses detectores de mentira, então ele realmente parecia um bom suspeito.
A polícia parecia bem certa de que Albert Robinson era o assassino que tinham encontrado. Isso foi até eles fazerem a comparação de DNA e, para surpresa deles, assim como Albert Cato, ele não era compatível. O DNA de Albert Robinson não correspondia à digital no assento do vaso sanitário da Lisa, nem ao perfil do DNA masculino do sangue no travesseiro dela. Então, Albert Robinson também foi eliminado. Após o lançamento do Banco Codes nos Estados Unidos da América, em 1998, o DNA do assassino de Lisa foi inserido para buscar correspondência. Mas, infelizmente, não havia nenhuma. E, tragicamente, à medida que os meses continuavam a passar, a polícia simplesmente chegou a um impasse na investigação. Eles chegaram a um ponto em que realmente não tinham mais nada para seguir. As pistas e informações tinham se esgotado. Todas as pessoas de interesse e suspeitos tinham sido descartados. E eles simplesmente não tinham mais nenhum outro caminho a seguir para tentar identificar o autor do crime, o que resultou no caso de Lisa Valdez. Eventualmente, o caso esfriou. Os anos começaram a passar com quase nenhum avanço no caso, deixando a família e os amigos de Lisa de coração partido. Obviamente, eles começaram a acreditar que o caso provavelmente nunca seria resolvido, que Lisa nunca teria justiça por sua morte brutal, que seu assassino nunca seria punido. Tom Valdez, irmão de Lisa, contou que a mãe deles, Helen, sofreu muito após o assassinato da filha. Que até mesmo alguém, um estranho, dizendo algo como tenha um bom dia para ela fazia com que ela simplesmente desabasse em lágrimas. Como ela poderia ter um bom dia? Sabendo que o homem que tirou a vida da filha dela ainda estava lá fora, em algum lugar, ainda livre para andar pelas ruas enquanto Lisa se foi para sempre? Mais de uma década se passou e, por volta de 2009, o caso arquivado da Lisa foi entregue a uma nova detetive para investigação, a detetive de homicídios Pamela Hofsass, do Departamento de Polícia de São Francisco. Ela entrava em contato com o pessoal do laboratório Codes a cada poucos meses. Só queria saber se já tinham comparado o DNA do assassino da Lisa. Mesmo com as negativas, Pam e outros detetives continuavam acompanhando o caso do DNA. E em 2010, a equipe soube de uma técnica relativamente nova de DNA chamada teste de DNA familiar, na qual você podia pesquisar no banco de dados CODIS por possíveis parentes de um criminoso usando o perfil de DNA dele. A detetive Hofsass passou a questionar se isso seria útil no caso do assassinato de Lisa. Eles não acharam correspondência exata do assassino dela no Codes, mas será que encontrariam uma parcial, um parente dele, e assim poderiam restringir a busca por ele dessa forma? Então a equipe entregou o perfil de DNA do assassino ao Codes para procurar uma correspondência familiar, o que levou cerca de 1 ano para a detetive Hofsass conseguir montar esse pedido de DNA familiar. Ela levou de 2010 até 2011, mas enviou esse pedido e então, em setembro de 2011, a detetive Hofsass recebeu um telefonema. Os cientistas do laboratório Codes disseram a Pam que tinham boas e más notícias para ela. A má notícia era que eles decidiram que não iriam realizar uma busca familiar em relação ao caso Lisa Valdez. A boa notícia era que acabara de surgir uma correspondência exata com o DNA do assassino. Eles tinham acabado de encontrar uma pista. O DNA de alguém tinha sido recentemente inserido no Codes e ele correspondia ao DNA do homem que assassinou Lisa Valdez. Depois de mais de 13 anos de buscas, o assassino havia sido identificado. A detetive Hofsass foi informada de que a correspondência era com um homem chamado Anthony Quinn Hughes, que tinha cerca de 52 anos e que havia sido preso em São Francisco apenas 2 meses antes. No verão de 2011, por furto em lojas dessa vez, Anthony Quinn Hughes já havia sido preso várias vezes antes. Ele tinha um histórico criminal bastante extenso de, acredito eu, principalmente delitos relacionados a furtos, e já havia cumprido pena na prisão. Porém, ele nunca precisou fornecer seu perfil de DNA antes desse último crime pelo qual foi preso. Como nenhum dos crimes cometidos por ele era necessariamente violento. Na Califórnia, apenas pessoas que tinham sido presas e condenadas por crimes violentos eram obrigadas a fornecer sua amostra de DNA para o banco de dados Combined DNA Index System. Isso foi até a lei na Califórnia ser alterada em 2004. A Proposição 69 passou a exigir que presos por furto e roubo também fornecessem DNA e impressões digitais, ampliando o grupo de infratores obrigados por lei.
E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Anthony Quinn Hughes foi preso por furto em julho de 2011, seu DNA foi coletado. Ele foi inserido no CODIS e, em setembro do mesmo ano, apareceu como uma correspondência ao perfil de DNA do assassino de Lisa Valdez. E isso não foi tudo quando as detetives localizaram Anthony Quinn. As amostras de impressões digitais de Hughes foram comparadas com as impressões parciais que o assassino deixou no assento do vaso sanitário de Lisa. Elas também eram compatíveis. Hughes correspondia às impressões digitais e ao sangue deixado pelo assassino. Finalmente, a polícia estava no caminho certo e havia encontrado o suspeito. O nome Anthony Quinn Hughes não era um com o qual a polícia estivesse familiarizada em relação ao caso de Lisa Valdez. Ele nunca foi suspeito antes, mas conhecia Lisa. Ambos realmente se conheciam. O nome de Anthony Hughes estava na agenda de Lisa porque eles estudaram juntos no ensino médio. Eles eram muito bons amigos no ensino médio e chegaram a ser mais do que amigos. Em certo momento, amigos de Lisa disseram à polícia que ela namorava um cara chamado Huggy, que seria Hughes. Lisa o chamava de Huggy, mas um breve romance no ensino médio foi o máximo do relacionamento deles, como eu disse. Ele não foi suspeito na investigação de 1998, quando Lisa morreu, pois o ensino médio tinha sido uns 20 anos antes e Lisa tinha 36 anos. Embora parecesse que ele deveria ter sido considerado um suspeito, sabe? Algo que os detetives que trabalhavam no caso da Lisa em 2011 descobriram foi que Anthony Quinn Hughes foi uma das muitas pessoas que deixaram uma mensagem na secretária eletrônica de Lisa Valdez, por volta da época do assassinato dela. Ele ligou para o telefone fixo dela em 18 de maio de 1998, um dia após sua morte. Ele deixou só uma mensagem genérica. Agora que sabemos que era o assassino, parece óbvio, não? Que ele fez isso numa tentativa de praticamente encobrir seus rastros. Fazer as pessoas pensarem que ele não poderia ter sido o assassino. Porque Head deixou uma mensagem na secretária eletrônica dela após sua morte, como se ela ainda estivesse viva. Se você entende o que quero dizer, em 1998, a polícia nem investigou Anthony Quinn Hughes porque ele era só o 22º recado na secretária eletrônica dela. E, por algum motivo desconhecido, os detetives originais só investigaram as mensagens deixadas pelas primeiras 19 pessoas. Acho que eles pararam quando chegaram à mensagem do Albert Robinson. Como discutimos, eles ficaram convencidos por um tempo de que ele era o autor do crime. Eles nem investigaram todas as pessoas que deixaram mensagens na secretária eletrônica após ele. Se tivessem investigado Anthony Quinn Hughes antes, o caso teria sido resolvido mais cedo, mas não o fizeram. Então, claramente, isso foi um erro enorme, enorme por parte da polícia. Mas, enfim, 13 anos depois, no outono de 2011, finalmente a polícia encontrou uma correspondência e imediatamente começou a tentar localizar Anthony Quinn Hughes. Agora, isso se mostraria bastante difícil porque ele realmente não tinha um endereço fixo. Ele era um andarilho em São Francisco, então ninguém sabia onde encontrá-lo, pois estava sempre mudando de lugar. Então, o que os detetives decidiram fazer foi basicamente mostrar uma foto dele para todos os policiais, a paisana, que estavam patrulhando por aí. Foram para áreas de São Francisco que Hughes frequentava e só pediram que o observassem. Felizmente, logo alguns desses policiais o encontraram. Em desde setembro de 2011, Anthony Quinn Hughes passou bem na frente deles. Na verdade, ele estava atravessando a rua fora da faixa, então eles se aproximaram dele, o prenderam e ele foi levado sob custódia. Após sua prisão, as detetives do caso Lisa Valdez se reuniram com ele, segundo uma fonte. Inicialmente, elas agiram como se quisessem conversar com Hughes sobre uma série de assaltos que tinham acontecido na região de Diamond Heights, onde, obviamente, Lisa morava e foi assassinada. Acho que era para que ele não ficasse imediatamente na defensiva, então elas se sentaram com ele, se apresentaram e começaram a fazer perguntas sobre o condomínio em Diamond Heights onde Lisa morava. Ele reconheceu o lugar, já tinha estado lá antes, e ele disse que não. Disse que nada parecia familiar para ele. Eventualmente começaram a falar com ele sobre Lisa. Elas pegaram uma foto da Lisa e perguntaram se ele a reconhecia, e inicialmente ele realmente disse que não. Quando as detetives disseram esta é Lisa Valdez, ele mudou a resposta. Ele disse, sim, ele reconheceu a Lisa, ele a conhecia do ensino médio, eles namoraram brevemente no ensino médio. Ele contou que tiveram um breve romance, mas acabaram terminando.
E Hughes afirmou que a última vez que viu Lisa Valdez foi no final dos anos 80, quase uma década antes de ela ser morta. Ele disse que não a viu de jeito nenhum. Em 1998, ano em que ela morreu, Anthony Quinn Hughes disse aos detetives que lembrava de esbarrar em Lisa na faculdade. No fim dos anos 80, ela estudou no Mills College em Oakland, Califórnia. Elas obviamente não se viam desde o ensino médio, então começaram a conversar, colocar o papo em dia. E Hughes disse que Lisa acabou convidando-o para o quarto dela no dormitório. E Hughes contou aos detetives que uma coisa que ele lembrava sobre o quarto da Lisa era que a cama dela era uma completa bagunça. Era bem bagunçada e desorganizada. E ele afirmou que foi nesse momento que Lisa disse a ele que ela tinha acabado de fazer sexo com 6 caras diferentes naquela cama. O que, segundo ele, o fez se sentir muito enojado e com raiva. Ele se enojou ao saber que Lisa dormia com outros caras na faculdade. E então ele decidiu que não queria mais ver Lisa Valdez. Ficou muito enojado com o comportamento dela. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe. Talvez ele tenha inventado. Mas mesmo que Lisa realmente tenha dito isso, ela era solteira na faculdade, se divertindo, então tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Mas talvez esse pudesse ter sido um possível motivo para Hughes cometer esse crime. Ele já namorou Lisa, então será que ficou com ciúmes ou raiva por ela dormir com outros caras e resolveu matá-la por vingança? Agora, na verdade, não se sabe como eles voltaram a se reconectar. Em 1998, ninguém próximo a Lisa sabia que ela havia retomado contato com Anthony Quinn Hughes. Como mencionei, ele afirmou na entrevista que nunca esteve no condomínio dela e não havia desde o fim dos anos 80, 10 anos antes do assassinato. Então a polícia o confrontou com as evidências de DNA. Se ele não a via há 10 anos e nunca tinha ido ao apartamento dela, então como ele explicaria o fato de que suas impressões digitais foram encontradas no assento do vaso sanitário dela e o sangue dele foi encontrado nos travesseiros dela depois que ela foi morta? Ele realmente não conseguiu explicar. Hughes simplesmente desabou, começou a chorar. Ele dizia coisas como: "O que está acontecendo? Você acha que matei a Lisa?" Não, não matei. Ele estava ficando muito nervoso. Eventualmente, ele pediu aos detetives para pegar uma caneta. Ele queria algo com que pudesse escrever, e os detetives realmente pensaram quando ele pediu isso. Ok, é isso. Ele vai escrever algum tipo de confissão. Talvez ele não queira dizer em voz alta que matou a Lisa. Ele queria escrever, mas eles estavam errados. Assim que lhe entregaram uma caneta, ele não escreveu nada. Na verdade, ele começou a tentar se esfaquear com ela. Ele começou a tentar enfiar a caneta no peito, no estômago e no pescoço, bem na frente dos detetives. Claro, eles pularam imediatamente e tentaram impedi-lo. E enquanto tudo isso acontecia, ele dizia coisas como: "Eu quero morrer, eu quero morrer." Ele disse: "Vocês estão tentando colocar a culpa em mim. Eu não fiz isso." A polícia retirou a caneta de Hughes e ele ficou um tempo sob observação contra suicídio no hospital. E, claro, ele foi acusado, né? Apesar de protestar, dizendo que era inocente, ele foi acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Lisa, de 36 anos. Valdez e os amigos e familiares de Lisa finalmente receberam a notícia pela qual esperavam há mais de 13 anos, que o assassino dela havia sido encontrado e preso. Lisa finalmente teria justiça. Anthony Quinn Hughes foi julgado em dezembro de 2015 e se declarou inocente. A acusação apresentou sua teoria de que Hughes foi ao apartamento de Lisa na noite de 17 de maio de 1998. Ela o deixou entrar feliz, pois era um velho conhecido, e eles claramente haviam se reconectado em algum momento antes da morte dela novamente. Não sabemos como nem quando se reconectaram, mas ele foi ao apartamento dela naquela noite e provavelmente tentou algo com a Lisa. Ele tentou iniciar algo, talvez sexo, e quando ela o rejeitou, ele ficou violento e decidiu esfaqueá-la até a morte. Sabemos que ele ficou bastante tempo com o corpo dela no apartamento após o assassinato. Red claramente se feriu durante a luta, então ele precisou usar curativos. Ele usou o banheiro, cortou o cabelo da Lisa novamente, presumivelmente para levar como um troféu. Quando ele saiu do apartamento dela, tentou seguir sua vida normalmente pelos 13 anos seguintes. Claramente, completamente indiferente e despreocupado com o que tinha feito. O fato de que ele tirou friamente a vida de uma jovem inocente de acordo com documentos do tribunal. A defesa tentou alegar durante o julgamento que Hughes era inocente desse crime porque ele era fisicamente incapaz de realizar um ataque tão violento.
Cerca de 5 anos antes da morte de Lisa, em 1993, ele foi diagnosticado com miastênia gravis, um distúrbio autoimune. Espero estar pronunciando corretamente. Peço desculpas se não estiver. Mas isso causa fraqueza muscular, e ele também sofreu uma lesão no ombro e de vez em quando sentia dores no peito. Disseram sim que ele não poderia ter cometido um crime tão violento, porque ele não tinha força nem resistência, ele não teria conseguido dominar a Lisa para matá-la. No entanto, os registros médicos dela de 1998 foram apresentados durante o julgamento. Aparentemente, ele foi examinado por um médico em 98, no mesmo ano em que Lisa foi morta. E embora sim ele tivesse miastenia graves e ele realmente tinha esses ferimentos e esses problemas de saúde, os registros médicos dele afirmavam que os sintomas de Hughes estavam bem controlados e bem administrados com a medicação que ele usava. Então não era como se ele não pudesse fazer nada. Ainda parecia que ele teria plena capacidade física para cometer esse crime e, claro, as evidências de DNA provaram que ele realmente o fez. Quando o julgamento chegou ao fim, o júri foi enviado para deliberar e em janeiro de 2016 eles retornaram com o veredito de culpado. Eles declararam Anthony Quinn Hughes culpado pelo assassinato de Lisa Valdez em 1998. Ele foi originalmente condenado por homicídio em primeiro grau, porém, quando chegou o momento da sentença, o juiz decidiu reduzir para homicídio em segundo grau. Acho que aos olhos dele não havia evidências suficientes para provar que foi premeditado, então é isso. Ele foi condenado por homicídio em segundo grau e sentenciado a 16 anos à prisão perpétua. De acordo com os relatos, Hughes também foi acusado de tentativa de estupro no caso da Lisa. Novamente, sem provas suficientes, o julgamento foi anulado nessa acusação, então ele foi condenado só por homicídio em segundo grau e preso. Ele foi enviado para a unidade de saúde em Stockton, Califórnia, onde acredito que ainda esteja. E assim concluímos este caso, o chocante caso de Lisa Valdez, um crime tão brutal, tão brutal. É de partir o coração que Lisa tenha sido assassinada novamente em seu próprio apartamento, onde deveria estar segura. Deveria ser um refúgio, mas Anthony Hughes tirou sua vida lá. Eu realmente espero que ele permaneça na prisão por muito tempo, porque a ideia de que ele possa ser solto algum dia é assustadora, para ser bem sincera. É isso para este caso. Como sempre, comentem aqui embaixo o que acham e suas opiniões. Eu adoraria saber o que vocês pensam e também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem. Deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima semana para mais um mistério com Molly Bye.